que é o seguinte. Vamos lá. Pessoal, é assim, o ator, ele tem que criar personagem, é fato, o ator tem que criar personagem, isso é obrigação do ator, tá? Mas vocês têm que entender que o diretor vai escolher o que vai para a peça ou não. Então o ator cria e o diretor utiliza ou não, porque essa é a função do diretor. A função do ator é criar, é apresentar. E do diretor é de utilizar, de escolher o que vai para o espetáculo ou não. Porque é muito difícil quando você está criando um espetáculo e você tem diversos atores e todo mundo quer colocar em prática a sua ideia. Então a função do diretor é justamente filtrar o que vai para o espetáculo e o que não vai. Então tenha em mente que existe essa hierarquia sim nas montagens, tá? É muito importante você ter isso em mente. O ator cria e o diretor utiliza ou não, certo? E o ator tem que saber se adaptar aos pedidos do diretor. Isso é muito importante, porque às vezes o ator vem com uma coisa super bem amarrada na mente. O diretor olha e fala, peraí, isso aí não funciona, não é o que eu estava pensando. O ator precisa se adaptar a isso. E às vezes o diretor, com a ideia do ator, ele vira e fala assim, pô, peraí, não era isso que eu estava pensando, mas e se eu fizer isso, isso, aquilo? Então para pensar na função e na obrigação que o diretor tem, tá? E você, quanto ator, precisa se adaptar a isso. Beleza? Tudo ok em relação a isso? Ok. Então vamos seguindo. Então o ator tem que se adaptar aos pedidos do diretor. Ok. Caso o diretor não aceite a sua ideia, né? Tipo, não utilize nada do que você está falando, não é para você se sentir o pior ator do universo. Não, às vezes ele simplesmente não estava pensando daquela forma. Então parem para pensar a respeito disso, tá bom? A gente tem um ego muito inflado, mas olha a dificuldade que o diretor tem para poder juntar todas as ideias e fazer um grande espetáculo. Então, ator, você cria e você tem que estar preparado para ouvir um sim ou para ouvir um não. Tá? O ator tem que sempre estar preparado para ouvir sim ou não. Às vezes ele vai ouvir um sim num teste, ele vai ouvir um não num teste, ele vai ouvir um sim numa proposta, ele vai ouvir um não numa proposta. O ator tem que estar preparado para receber essas coisas, tá bom? Você, quando está criando um personagem, cria essas histórias, esse subtexto. O subtexto, para mim, é essencial. Aquela coisa que nem todo mundo sabe, que ninguém sabe, aliás. Ninguém sabe num espetáculo que você tem alguns segredos nessa sua montagem. Ninguém sabe que quando o personagem está fazendo uma cena e eu estou sem falar, eu estou ali pensando como é que eu vim chegar, contando carneirinhos, tal. Eu tenho subtextos, eu tenho coisas que estão acontecendo no paralelo e ninguém sabe. Então isso é muito legal. Isso mostra o quanto você está vivo. Não fique preso, apenas àquelas suas falas. Esteja vivo em cena. Tá certo? É isso. Legal. Então, essas são algumas dicas importantes para que você possa seguir legal na sua carreira de ator, tá bom? Não ache que tudo que você vai colocar vai para o palco, nem sempre isso acontece, beleza? Então, essa era uma dica bacana que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham curtido, tá?